bem-vindos, obrigada pela presença de todos vocês aí. E eu vou passar para a Lúcia. A Lúcia, ela é fundadora da Diretrizes de Inteligência Contábil, também da CIS Contabilidade, e foi ela que idealizou os contadores digitais. Eu estou com ela aí desde o começo, na frente. E para quem não conhece a história dela, ela vai contar um pouco aí o que ela fez nessa trajetória. Depois a Rosa também tem um escritório em Joinville, a Luz Oliveira, contabilidade, vai contar também um pouco da história dela para vocês, tá bom? Lúcia, a fala é tua aí, com vontade. Legal. Obrigada pessoal, obrigada Joyce e obrigada a vocês pela presença, tá? Numa quinta-feira de feriado, pós-feriado, esse horário, então realmente a gente vai trazer um conteúdo para vocês para que vale a pena a hora que vocês estão aqui. E a ideia é falar de contador para contador, tá? Aqui não é live de influência, não, mas é para a gente fazer cálculo mesmo. Nós vamos trazer a caneta para fazer cálculo mesmo da redução de custos, tá? Eu vou contar o passado, como nós fizemos o processo e como a redução de custos, e vocês também acompanhando, conhece todos os custos dos escritórios, vocês vão conseguir também entender, tá? O quanto de dinheiro nós jogamos ou estamos jogamos fora, na questão de trabalhos que não tem necessidade nenhuma de manter hoje, tá? Então, acho que a maioria que já me conhece, nós estamos aqui na sala, tá? Eu sou fundadora da Diretrizes, que é uma contabilidade de 25 anos, então ela é tradicional, com muita digitação até 2015. E em 2015 nós realmente tornamos digital, uma época assim que não se falava muito não se concebia a questão de uma contabilidade não ter o papel e não ter digitação. Então, desde lá, nós somos totalmente digital. E depois, com o tempo, por modelo de negócio, por mercado, por uma questão de mercado, nós abrimos a CIS Contabilidade Online, que é um escritório 100% online. Foi o primeiro de Santa Catarina, e desde 2016, que esse também é um case de produtividade, uma questão de produtividade, mas a gente vai estar passando essa questão da produtividade durante esse tempo, tá? Então, assim, em 2015, mais ou menos, como eu percebi assim, que realmente nós poderíamos fazer importação, que tudo era dados, a partir do Big Data, tudo era dados, então eu percebi que nós éramos nada mais, nada menos do que um BI. A contabilidade era um BI. Simplesmente fazia dados, tratava os dados e mandava para o fisco. Eu disse, tá, mas isso aí não pode acontecer, por quê? Se os dados já existem, por que nós estamos fazendo isso novamente? E foi aonde eu comecei a buscar para fazer a integração. E na época nós não tínhamos ferramentas para isso, muitas ferramentas. Sabe como nós começamos? Planilha de Excel. Fizemos planilha de Excel, pegamos os dados do cliente que ele tinha nos sistemas deles, fizemos importação, adaptamos, digitamos e tinha um retrabalho de codificação ali, mas fazia integração. Nesse momento nós ganhamos muito, tá, gente? Já ganhamos muita velocidade e reduzimos muito o custo. E até como os clientes, de repente, que não tinham sistemas, nós fizemos planilha de Excel para eles e pedimos para que eles colocassem todos os dados bancários deles lá. E nós só importávamos. Então, foi assim um ganho muito grande. E quando eu comecei a ver que realmente dava para fazer e cada vez mais otimizar os processos, eu fui entender primeiro aonde eu estava, olhar o meu escritório, ver o que eu tinha no escritório. Eu não tinha ferramentas nenhuma de gestão automatizada, era tudo na mão, planilha de Excel. Desenvolvi uns sistemas de gestão de tarefas e de custos e clientes, funcionários, custos de tarefas, custo de clientes, enfim, no custo no tempo real, para entender onde é que nós estávamos colocando a nossa energia e o nosso dinheiro. E para mim as surpresas assim foi muito grande, tá? Da onde que estavam indo a nossa energia. Primeiro, tá? Quem mais dava custo para o escritório era a Lúcia, eu. Por quê? Mania de reuniões. Fazia reunião para tudo. 1 hora de reunião, 1h30 de reunião, 2 horas de reunião, reuniões com os coordenadores. Pensa, 2 horas de reuniões com os coordenadores, 5 coordenadores, 5, 10 horas e vezes o custo. Eu não tinha a percepção disso. Então, quando no final a gente conseguiu entender conseguiu fazer um relatório das nossas atividades, realmente, gente, tá? Eu vi que eu estava levando a minha empresa à falência por
até ego, porque de repente, legal fazer reunião, um monte de gente, falar, mas falava e não fazia nada. Então, ali nós cortamos reuniões, as reuniões começaram a ser em pé, 15 minutinhos, e começamos a trabalhar mais na questão de resultados, menos planejamentos e mais ação. O outro ponto, que é uma coisa assim que todo mundo diz, Lúcia, mas como assim? Café, gente. Então, eu fiz o cálculo, quando nós olhamos no final do mês, tá? Nas atividades, gente, a quantidade de horas que eram para o café me assustou. Por quê? 15 minutos pela manhã, se você quiser fazer os cálculos aí da tua empresa também, tá? 15 minutos de manhã, que já se mantinha, já passava para 20 minutos, e 15 minutos à tarde. Então, 30 minutos dia, tá? De café por funcionário. 10 funcionários, então, quantas horas já dava de café? E isso me assustou, disse assim, mas qual é a utilidade? O que nós entregamos de valor com isso para o cliente? Nós estamos investindo valor e nós estamos entregando valor para o cliente? Não estamos. Aí o que nós fizemos? Nós acabamos com o café, esse estilo de 15 minutos sentado e por turma, porque era uma gestão muito complicada. E vocês que têm café também na empresa sabem que a cozinha, tá? É um nascedouro de fofoca e complicação dentro do escritório, tá? E aí nós tínhamos mais a questão de gestão de conflitos, né? Então acabamos com 15 minutos de café, acabamos com a mesa farta. E o que os funcionários faziam a partir dali? Eles eram livres para tomar café a hora em que eles quisessem, tá? Então, liberamos totalmente o horário do café, porém, quem quisesse tomar café com mesa farta vinha de manhã. Então, só naquilo, gente, imagina quanto foi de custo que nós reduzimos e aceleramos o processo dos funcionários também. E depois também arquivos. Nós estávamos fazendo os cálculos, gente, me assustou aqui que em 3 anos eu investi mais ou menos em torno de 50 mil reais em arquivos, horas, só horas para uma pessoa estar fazendo arquivos. Tá? Então, aquilo também, como eu conseguia medir as horas, faz você também que ainda tem arquivos físicos, ver quanto tempo o teu funcionário faz o cálculo do salário dele, quanto tempo ele perde fazendo arquivos. Então, isso me assustou também. E acabamos com arquivos, depois como foi toda a integração de processo, toda a integração de documentos, acabamos. Então, ali já mais em torno de 50 mil reais que foi economizados. Tá? E o nosso vilão dos nossos escritórios de contabilidade é a digitação. Esse é o maior vilão que nós temos dentro da nossa empresa. E não tem mais, não é admissível ter hoje digitação. Você que está que é o proprietário do escritório, pensa, só faz um cálculo rápido. Um funcionário para digitação, hoje, ele tem um custo mais ou menos de 3.200 a 3.500 reais. Tá? Ele passa 8 horas digitando. Então, 165 horas mês, vamos colocar 165 horas, 165 horas digitando, vezes, sei lá, quantos funcionários você tem, quanto dá por mês de atividades de digitação que não agrega valor nenhum. Gente, hoje nós estamos na era da integração de dados, nós estamos na era da integração, não é mais nem importação de dados, é integração. E ainda continuarmos digitando realmente é um retrocesso, é dinheiro jogado fora. E isso nós temos feito muito nos clientes dos contadores digitais, que fazemos as transformações, o até Aguinaldo está aqui, depois se ele quiser também complementar, tá? A gente trabalha muito nisso e é muito visível, tá? A partir da hora que você percebe que não precisa mais digitar, que você pode importar e que um funcionário que fazia na época, sei lá, 10 empresas no contábil, faz 20 empresas, tá? Ele consegue produzir muito mais. E com essa questão do fim da digitação, nós conseguimos realmente produtividade. A nossa produtividade foi muito grande. Porque em 2015, até a transformação, nós tínhamos 85 clientes, tá? Com 18 funcionários. Então, pensa, era uma média de 4,5 clientes por funcionários. Hoje, nós temos 302 clientes com 13 funcionários no técnico. Por quê? Tudo integração, papel não existe mais, é tudo o cliente que faz,
ele manda tudo já na compartilhamento de informações, compartilhamento do papel, ele mandando tudo. Então, hoje, imagina a questão da produtividade que a Diretrizes tem hoje. Então, pensa lá, quanto é que é? 302 clientes nós temos para 13 funcionários. É uma média de 23, e é baixo ainda, dá para fazer muito mais. Isso nós fazemos na Diretrizes, que ela é uma empresa normal, que tem clientes de pequeno a médio porte, de lucro real, de simples, presumido, SA, ele tem todo tipo de uma carteira pulverizada. Então, isso é 23 clientes por funcionários, mas isso bem trabalhado, nós chegamos, a Joyce depois até pode contar para vocês, tá? Mas a gente chega mais ou menos até 50 funcionários dessa pulverização, 50 clientes por funcionário. A CIS, como ela é online, que é uma coisa aqui que a Joyce até disse assim, é bom comentar isso, tá? O que é a diferença de um escritório digital e o escritório online? Então, o escritório digital é a Diretrizes pulverizada, vários tipos de clientes, e nós temos o atendimento presencial. A CIS é online, ela é 100% online. Nós temos a plataforma, o cliente faz tudo na plataforma, e na CIS nós temos mais ou menos assim, nós estamos em 400 clientes, tá? 400 clientes, e somente 3 funcionárias. 3 funcionárias fazem fiscal, contábil e RH. Então, imagina a produtividade da carteira de clientes. Mas por quê? Processo bem definido, uma plataforma bem organizada, e o cliente, tá? Ele é bem nichado, não é para qualquer tipo de cliente. Então, foi o processo que nós fizemos, e a Rosa também vai acontecer, porque a Rosa está no processo agora, ela está começando, tá na metade da transformação do escritório dela, e ela tem já tem muitos cases de redução de custos. Mas eu digo para vocês assim, o que nós ganhamos nesses 8 anos, 8 anos, né? De 2015 até agora, é isso? 8 anos. Tá ruim, né? A matemática aqui, tá? Mas 5 anos, gente, tá? O que nós ganhamos, gente, imagina só a redução fazendo os cálculos. E agora sim, eu só pergunto para os senhores que estão aqui, tá? Tem digitação na empresa de vocês ainda? Se tem, gente, não vamos acabar para ontem. Tem o papel ainda na empresa de vocês? Eles são os nossos vilões. E mais do que nunca, com essa questão da pandemia, nós fomos todos obrigados a, de uma hora para outra, ir trabalhar em casa. A nossa estrutura, nós transportamos, ou digamos, tiramos a nossa estrutura de um lugar e em 24 horas conseguimos recolocar a nossa estrutura. Então hoje todo mundo... noite, né, Lúcia? Eu digo que a Lúcia, ela já, quando eu comecei, dentro dos contadores, a Lúcia já tinha essa mentalidade de ter o home office, eu ficava admirada porque pouquíssimas empresas contábeis que eu conheci tinha gente já trabalhando em home office, né? E lá ela já fazia o teste com algumas pessoas, trabalhando uns dias no escritório, uns dias no home office. Então, ela já tem uma gestão mais aberta, vamos dizer assim, né? E alguns dos nossos clientes, eu vi assim na prática, uns sofreram muito quando colocou todo mundo em casa, como é que a gente vai trabalhar agora, né? As pessoas, o liderado também com medo, como é que eu vou trabalhar? Nem todo mundo tem a estrutura, a gente sabe também, não está habituado. Mas teve gente que levou um choque muito grande e que foi mais difícil, está sofrendo um pouco mais. E algumas pessoas a gente conseguiu ir fazendo isso gradativo, né? Então, e o que redução de custo que traz isso, né, Lúcia? Porque queira ou não queira, é mais espaço físico, é a pessoa lá dentro, isso tudo é custo para o escritório, custo de espaço. Se o escritório vai aumentando, mais gente dentro do escritório. Por outro lado, é um benefício para quem quer também ter mais flexibilidade de horário de trabalho. Se eu consigo trabalhar por entrega, por resultado, se eu tenho as ferramentas, por que não? Eu poder fazer esse mix, né, dentro de casa. Então, os ganhos com isso são muitos. Para isso precisa de tempo, precisa estruturar, precisa testar e executar, para depois conseguir. E em vez de ficar lá dentro do escritório, porque também não do lado do cliente, é o que a gente sempre fala, né? Ainda mais a digitalização, o digital, ele vem para deixar as pessoas um pouquinho mais próximo do cliente, né, Lúcia? Não, com certeza, Joyce. E assim, o que a gente percebe dos clientes quando nós entramos para fazer a transformação digital
E nós falamos falávamos que era possível home office, eles achavam assim, não, na minha equipe não vou conseguir, os meus clientes, principalmente a equipe, não vou conseguir. E agora? Todo mundo conseguiu fazer, em menos de 24 horas do dia para a noite, como a Joyce falou. De uma hora para outra, nós tínhamos uma estrutura no lugar e mandamos para um outro lugar, e os clientes nem sentiram. Então, para a gente, assim, o processo dessa transformação, o final seria isso, trabalho flexível, home office, trabalhar da onde quiser. E nós fomos obrigados a fazer tudo isso em 24 horas. E aí vem a questão também da redução de custos, tá? Imagina hoje vocês com uma empresa de 200 metros quadrados. Há necessidade disso? Não há mais necessidade disso, de ter esse espaço todo. Imagina o custo, até nós estávamos falando com o Aguinaldo, que ele estava falando assim, pô, mas eu tenho um prédio de 1.000 metros quadrados, tá? Ah, vou precisar o quê agora? 200, 500 metros quadrados? Então, é nisso que a gente fala também, essa redução de custo é muito grande também. Então, tudo o quê? É usando a tecnologia. E uma coisa assim que nós colocávamos que era por uma questão estratégica fazer a transformação digital, nessa questão da pandemia, foi por motivo de necessidade. E agora todos os senhores perceberam que é possível trabalhar à distância e é muito mais produtivo. Eu, pelo menos a minha equipe, tivemos o feedback que é muito mais produtivo, porque não tem telefone, não tem as interferências. A Carla gostou, ela está confirmando. A Carla também fez o processo, e a Carla, digamos, é um dos nossos testemunhos, que ela disse o quê? Que, gostei, não vou mais, acho que nem voltar para o escritório, é isso, Carla? Enfim, gente, tá? A produção foi ótima, eu não precisei ficar monitorando se alguém estava trabalhando ou não, foi excelente. Legal, Carla. Obrigada. E nós estamos aqui com bastante clientes nossos que também fizeram essa questão do home office de uma hora para o outro, tá? Mas, enfim, aqui, gente, então eu vou passar para a Rosa agora, porque é uma questão de bate-papo mesmo. E quem me conhece sabe que eu falo rápido demais e falo, tá? E aí tem que dar uma paradinha, tá? Mas, enfim, se você ainda tem a questão do papel ainda, se há essa transferência de papel do teu cliente para o escritório, você está perdendo dinheiro. E além de perdendo dinheiro, você está também trazendo doenças para dentro do teu escritório, porque eu sempre estou falando direto agora. Como é que está todo mundo cuidando dos funcionários, com máscara, com luva, álcool gel? Tá, mas ok, quando o cliente chega, todo mundo também, álcool gel, tudo. E o papel continua entrando, continua trazendo vírus, continua trazendo doença. Então, está perdendo dinheiro e trazendo doenças para dentro do escritório. Se você tem digitação ainda, a sua perda, assim, o custo é muito alto com digitação. Se você não está pensando em fazer home office como uma medida de redução de custos, também vai estar perdendo dinheiro. E a questão também, principalmente, com a equipe ter foco na entrega e não equipe horista. Enquanto nós tivermos equipe horistas, nós vamos estar reféns e vamos estar pensando só na produção. A partir da hora que você tiver uma equipe com foco na entrega, você vai estar entregando valor ao cliente. E eu acho que da minha parte seria isso. Depois, se tiver alguma pergunta também, né, Joyce, aí a gente vai batendo um papo. Legal. Obrigada, Lúcia, por compartilhar. O conhecimento sempre é bom. A Lúcia é uma pessoa sempre futurista, né? Sempre está à frente do tempo dela. É difícil acompanhar, às vezes até, porque ela está sempre querendo fazer algo novo, mas é importante ter alguém no time assim, né? Está sempre pensando lá na frente. Acho que isso é o papel do empreendedor também. Está pensando no que vai acontecer lá na frente. E aí agora a Rosa, daí está passando pelo processo, a gente está chegando no final, tem um escritório que é bastante grande também, assim como o do Aguinaldo, e o processo, ele às vezes demora um pouco mais, tem algumas particularidades diferentes aí, mas ela já identificou alguns ganhos também, ela teve umas percepções muito boas dentro desse processo de transformação digital. Então, Rosa, conta pra gente como é que foi a tua experiência com a equipe, com os ganhos, com os teus sócios também, conta para o pessoal aí. Legal. Obrigado. Então, eu me chamo Rosa da Luz, sou aqui de Joinville. Meu escritório tem praticamente 700 clientes e a gente sempre teve uma busca assim, de como fazer as coisas diferentes. E só que o que acontece? A gente sempre achava que podia fazer tudo sozinho.
Isso eu percebi que é uma coisa, não é só minha, mas eu acho que quase todos os contadores. A gente dá conta de fazer. E daí, no final do ano passado, a gente contratou a Contadores Digitais para dar esse impulso para a gente realmente se tornar 100% digital. E o que aconteceu? A gente percebeu o quanto a gente ainda era manual. Por mais que a gente já tinha um processo encaminhado, mas a gente percebeu assim, que a gente ainda tinha um caminho pela frente. E hoje, quanto mais eu me envolvo com a equipe, com os clientes, eu percebo ainda que tem um longo caminho. Porque uma das etapas é tirar o papel, que a Lúcia acabou de falar, e que é isso mesmo, tá? Só que daí o que acontece? Quando ainda isso é uma parte do processo de transformação digital, que existe um ganho, porque na hora que o que eu percebi? Em um mês, a gente conseguiu reduzir, a gente pegou 200 clientes, desses 200 clientes, tinham 100 que ainda usavam malote. E o que a gente fez? A gente foi ligando para cada cliente, a gente foi tirando esse malote, para que eles mandassem os documentos via digital. Dos 100, hoje eu ainda só tenho 5. Então, o que acontece? Esses 95 clientes que reduziram essa entrega de documentos via papel, reduziu o motoboy, reduziu a impressão de papel, o manuseio desses papéis, tira do malote, bota no malote, organiza. Então, tudo isso é custo que faz com que a gente perca o tempo fazendo isso. Então, tudo isso vai consumindo tempo e o cliente, quem que paga a conta? O cliente. Só que o que acontece hoje? O cliente não quer mais pagar essa conta. Por isso que a gente tem que cada vez buscar essa transformação. Outro ganho que a gente percebeu muito grande foi assim, ó, o que eu percebo? Uma das coisas é o papel. O segundo passo é assim, ó, o quanto ainda as pessoas perdem tempo digitando, que foi a Lúcia falou também. Então, o que é digitado? O que ainda é digitado e que não precisa mais ser digitado? Então, hoje, cada vez mais eu percebo que essa digitação, ela consome o tempo. Então, o fato da gente começar a fazer esse processo com um grupo de pessoas fez com que todo mundo começasse a olhar para o seu e dizer assim, por que eu ainda digito? Então, hoje a pergunta para toda a minha equipe é assim, ó, por que eu ainda digito? O que está fazendo com que eu ainda continue digitando? A nossa equipe digita coisas que não precisam mais ser digitadas. Então, aí já houve um ganho em escala da redução dessa digitação. E quanto mais eu integro as informações, mais tempo eu ganho. Então, o que acontece? A gente criou há um tempo atrás um processo chamado Mãos Livres. Porque o que é o processo de digitação? É você usar as mãos. E o que a gente busca hoje no colaborador? Que ele use a cabeça dele, que ele use as ideias, que ele converse com o cliente. Mas se ele usa todo o tempo dele para ficar digitando, isso o que é? É um tempo desperdiçado e é dinheiro que a gente está jogando no lixo, literalmente. Outro ganho que a gente teve foi o seguinte, a gente começou a perceber o quanto a gente faz as conciliações de forma errada ou de forma mais trabalhosa possível. Então, a gente foi trabalhando assim, o que mais que eu tô conciliando que não precisa ser conciliado? Por exemplo, banco, cliente, fornecedor, são tudo coisas, quem tem que fazer? É o cliente, não é nós. Por que a gente faz isso? Por que a gente perde tempo lá ficar conciliando? Fora isso que a gente imprime, aí fica olhando um por um, de uma contabilidade que muitas vezes está atrasada, que não serve para absolutamente nada. Então, o que a gente começou a perceber? Que isso também é uma forma de você reduzir custo. O que eu concilio hoje, que não está no escopo de trabalho do cliente, que eu posso deixar de conciliar e que eu faço de uma forma errada ou faço de uma forma mais onerosa possível. Então, tudo isso foi reduzindo o meu custo. E daí, o que eu queria comentar com vocês? Outra coisa. Então, a redução de custo foi mais ou menos nisso. O que aconteceu naturalmente? Aumentou a produtividade. Porque o que acontece quando a gente começa a fazer o processo de transformação digital? A turma começa a ficar com medo. Porque eles começam assim, olha, eu tenho que entrar nisso, porque se eu não entrar, eu estou fora. Então, todo mundo começa a se empenhar mais para ser mais digital. E isso faz com que a produtividade automaticamente aumente. Então, o que aconteceu? Todo mundo se empenhou para ser mais digital, porque nós já somos digitais. E por que no trabalho a gente não é? Então, o que aconteceu? No mês de fevereiro, se não me engano, acho que é fevereiro ou março, agora é fevereiro, a gente teve um recorde de produtividade. Na história da Luz Oliveira, que tem 25 anos, foi o primeiro ano da história em que a contabilidade de 2019 de todas as 700 empresas estavam prontas no dia 30 de março.
Nunca aconteceu isso. Geralmente chegava na época de declaração de imposto de renda, ainda tinha coisa para fazer. Esse ano a gente zerou todas as contabilidades. Então, isso o que é? O resultado desse processo da transformação digital. Porque todo mundo se empenhou para poder fazer de uma forma mais rápida. Então, aumentou muito a nossa produtividade. O que ajudou a aumentar também, além disso, além da transformação, foi o home office. Porque nós também, em 24 horas, colocamos todo mundo para trabalhar em home office e todo mundo curtiu trabalhar em home office. Por quê? Aumenta o foco, as pessoas têm mais disciplina em querer fazer as coisas acontecer. Então, assim, foi uma bênção, no final, a gente ter ido para o home office, porque aumentou também a nossa produtividade. Isso tudo, então, produtividade aumentou, reduziu o custo e teve um outro ganho que foi muito legal, que foi assim, o engajamento da equipe. O quanto a equipe está engajada em fazer a diferença na vida do empreendedor, em viver mesmo esse propósito, estar mais perto do cliente. Então, o que a gente começou a fazer nesse movimento agora? O que manda agora? É o caixa, o fluxo de caixa. Então, só que o que acontece? A gente sempre tem medo de que o nosso colaborador não vai conseguir fazer isso porque ele só fazia contabilidade. Pelo contrário, todo mundo começou a se engajar e trabalhar com o cliente o fluxo de caixa dele. E o que aconteceu nesse momento? Cada um começou a ligar mais para o seu cliente, fazer reunião com Zoom, Skype, Hangout, e isso aproximou as pessoas do cliente. E isso está fazendo com que a gente continue mantendo o mesmo faturamento, mesmo com a pandemia, a gente não reduziu o nosso faturamento até agora, pouquíssimo, assim, mesmo que alguém pediu desconto, alguma coisa, mas continua igual. Os clientes continuam vindo para nós, da mesma forma, ninguém deixou de nos acionar, de pedir proposta. Tudo isso graças a esse processo que é a transformação digital. Porque sem isso, o que ia acontecer? O meu custo ia cada vez aumentar mais e eu não ia conseguir absorver esses novos clientes que estão vindo. E isso aconteceu o seguinte, ó, além da produtividade no mês de fevereiro que a gente mediu, a gente teve um lucro recorde. E nesse processo, eu não demiti ninguém, mas as pessoas foram saindo por outros motivos. Na realidade, eu reduzi 5 pessoas da equipe e entrou 32 novos clientes. Então, faço a conta. Se entrou 32 novos clientes e eu reduzi 5 pessoas da equipe toda, e eu tive uma produtividade altíssima, isso tudo gerou mais lucro. Então, no mês de fevereiro, nós tivemos um resultado, o maior lucro de um período, assim, tipo, da história, talvez, da Luz Oliveira. Por quê? Porque isso é o quê? É o empenho da gente fazer essa transformação digital. E não existe outra forma, tá, gente? Se a gente acha que existe outra forma, não tem. A gente tem que continuar pedalando em cima da transformação digital mesmo. Um dos diferenciais que a Luz Oliveira, junto com a Rosa, o que eu sinto de diferença quando a gente vai trabalhar com o escritório, e cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu tempo, é natural. O importante é que a gente se movimente, né? E eu e a Lúcia até estava no VTEX ano passado, um evento, estava o Barack Obama, os diretores Magazine Luiza e todos, né? Olha só a Magazine Luiza, olha o ecossistema que eles têm de e-commerce hoje. Não foi fácil, provavelmente, implantar tudo aquilo, né? Os caras entregam muito rápido, eles estão muito bem. O desafio é grande para todo mundo. E uma das coisas que todos eles falam é assim, como é importante o dono, os diretores estarem com esse assunto em pauta na sua mesa, com a equipe, e isso ser falado diariamente, né? Então, a Rosa, ela conseguiu fazer um papel lá na equipe dela estar próxima, falando sobre isso, tanto com os sócios dela como com a equipe. Até a equipe dela tem algumas pessoas participando, a Natasha está aí também, sempre bastante engajada com isso. Mas essa diferença, essa responsabilidade de eu estar com esse assunto em pauta, ele faz com que a velocidade do processo aumente, né? Porque consiga os resultados um pouquinho mais rápido também. É bastante importante, né? Eu acho assim, ó, esse momento, gente, é assim, ó, a gente não pode terceirizar, do tipo assim, eu vou contratar a transformação digital e alguém vai fazer para mim. Não, é nós, é o dono do escritório que tem que estar à frente. Só para vocês terem uma noção, eu não estava mais assim no processo, né? A minha equipe está aí para confirmar. Eu voltei, a gente reuniu um grupo, né? 10 pessoas, são 9 pessoas, e eu voltei para o processo para ficar mais ligada, assim, o que está acontecendo mesmo? Então, essa batida do tambor que o líder, que o dono do escritório tem que fazer dentro da sua empresa, é que vai fazer a diferença. É o que a Lúcia tem feito, é o que eu tenho feito lá no meu escritório, eu acredito que o Aguinaldo também tem feito da mesma forma. É isso que vai fazer a diferença. Não adianta a gente achar assim, não,
é mais um processo, mais um projeto que vai vir aí e vai resolver. Não, nós temos que estar à frente mesmo, no dia a dia de cada um, acompanhando, ajudando, tirando os medos da equipe, porque a equipe fica com medo que o cliente não vai aceitar, que não vai dar certo. Tudo isso a gente vai apaziguando e vai caminhando junto e as coisas vão fluindo de uma forma natural. E aí o lucro começa a aparecer. Porque é impossível que o nosso negócio não dê lucro. É impossível. Onde que está o lucro dele? Está nessas coisas que a Lúcia falou. É nesse desperdício. É no cafezinho, está nas reuniões, está no processo de digitação, no processo de conciliação, no papel, no malote. Tudo isso está aí. Só que a gente continua no quentinho. É fácil fazer daquele jeito. Não, a gente tem que virar a chave e querer fazer diferente a partir de agora. Ou a gente faz diferente, ou a gente vai morrer junto com o vírus aí. A gente vai morrer junto. Então, eu acho que esse é o recado que eu quero dar para vocês. Assim, ó, não existe outro caminho, gente. É assim, a gente tem que continuar nesse processo, buscando mesmo. E vocês vão perceber assim, ó, quanto mais digital você é, mais coisas ainda tem para buscar e ser mais digital cada dia mais. Lúcia, quer falar? Uma coisa, obrigada, Rosa. Uma coisa, gente, quando a gente fala, a Rosa estava falou muito bem na questão de que o dono do negócio deve estar junto com a equipe. E a Sueli também, ela está aqui com a gente, que ela fez a transformação digital, que também é uma das nossas madrinhas, tá? Lá de BH. E assim, e as empresas que a gente fez o trabalho de transformação, que o dono estava junto, que o empreendedor estava junto, eles tracionaram muito rápido, e foi muito rápida a virada. Como a Rosa disse, é não terceirizar. E um outro ponto, gente, quando a gente fala da questão da transformação digital, eu vejo assim que está uma coisa assim, ainda muito conceitual. O que é isso, essa transformação digital? Ela é isso que nós estamos fazendo. É no dia a dia, fazer mudanças pequenas, muitas vezes. E tudo começa, a equipe, a base a base são as pessoas. Então, é muito bem colocado ali a questão da Rosa, assim, que nós temos que estar na frente desse processo, os empreendedores, porque o nosso dinheiro é que está sendo jogado no lixo. E eu acho que, de repente, Joyce, até se o Aguinaldo quiser dar uma também comentada. Já... Dani, se puder abrir o microfone do Aguinaldo, gente, para quem não conhece, o Aguinaldo foi o nosso primeiro cliente de Belo Horizonte. Ele veio até Joinville, uma palestra da Conta Azul, ano passado ou ano retrasado já, né? Conheceu a Lúcia, viu a palestra lá, falou, é isso que eu quero. A gente fez uma reunião online, ele apostou nos contadores. Também é um escritório bastante robusto lá de Belo Horizonte, né? Acho que é um dos maiores que tem lá. Para nós foi um desafio também. Conta para nós, Aguinaldo. Desde que a gente entrou lá até hoje, eu acredito que muita coisa mudou. Vocês fizeram uma revolução mesmo. E como já tem mais tempo, a tua linha do tempo aí já está maior, conta para o pessoal o que se sentiu de diferente aí do antes e do depois, né? Eu acho legal que cada vez que agora a Rosa também, assim, a fala de vocês para mim é uma aula, né? E a Lúcia, sabe aquela história que nunca se repete, as experiências vividas e tal. E agora, acho que foi a primeira vez que a Rosa pôde falar mais, né, Rosa, assim, em termos de depoimento. Liberada. Ela estava no período de experiência. Não, ela estava no período de experiência, agora ela está aprovada. Mas assim, as histórias são parecidas. Eu tenho alguma dificuldade também. Eu acho que mais do que a Rosa, eu tenho poucos clientes que mexem com o setor de alimentação. Então, por consequência, 90% dos meus clientes estão fechados, né? Então, eu estou sendo bombardeado aqui de pedidos de redução e negociação. Mas tudo bem, estamos levando, estamos vivendo a situação, vai ser mais uma crise a ser superada, né? Eu acho que todos nós vamos passar por isso de uma forma ou de outra. Uns melhores, outros piores, mas enfim, não estou reclamando, não. Estou tendo também aqui muitas propostas, continuo tendo proposta de novos clientes, né, de novas possibilidades. Eu acho que é nisso aí que a gente tem que apostar. Mas o que eu estou mais achando legal, só para resumir, Rosa, o ano passado e demais aí, né? Ano passado eu também troquei de sistema, então a gente atrasou um pouquinho, né? Eu até me justifiquei com a Lúcia e com a Joyce na época, assim, olha, a gente podia estar melhor sim. Mas a mudança de sistema, eu entrei com o meu projeto aqui, pessoal, que é o BPO financeiro também, a gente testou muitos clientes, então, assim, isso foi muita coisa ao mesmo tempo. O projeto, né, de papel zero,
Mas, assim, resultados maravilhosos. A gente imprimia mais de 30 mil cópias por mês aqui. Hoje, pela última contagem, deu menos de 5 mil. Todas as nossas impressoras são alugadas, né? A gente já entregou umas 2 ou 3. Redução de custos são diversas. Mas o mais legal, Lúcia, é que, independente de redução das consequências do projeto, é o que a gente está vislumbrando daqui para frente. Hoje, por exemplo, eu estou quase no final do processo, eu não sei falar muito de tecnologia, mas assim, eu estou literalmente, hoje, o meu servidor está 100% virtualizado. Eu subi tudo para a Amazon, né? Os nossos sistemas, de um modo geral, já são todos web, né? Então isso aí já não era um problema muito... muitos ainda vivem com sistema local, né? Via servidor, mas assim, daqui a um mês ou 2, eu não vou ter absolutamente... A minha sala de servidor já vai ser um espaço a mais que eu vou poder usar para outras coisas. Então, assim, o salto que eu tive que dar, né? Que eu falo, no nosso caso aqui, né? Mas eu imagino que seja todo mundo. Os projetos, como a Lúcia falou da outra vez, de 2, 3 anos para frente, a gente teve que agilizar de um dia para o outro. Comigo não foi diferente. Então, eu estou com o meu servidor praticamente 100% virtualizado, eu não dependo de mais nada que eu tenho aqui dentro. A minha área de trabalho, tudo que tem aqui na minha máquina está na web também, né, no local seguro. Eu não preciso preocupar com backup e uma série de coisas. Então, aí a gente vai ter economias absurdas, né? Produtividade, para ser bem sincero, eu não consegui medir ainda, porque como eu estou nesse tumulto aí de BPO, tumulto no bom sentido até, de implantação de sistema, e a minha equipe contábil ficou um pouco sacrificada com a mudança de sistema, essa migração né, e isso aí está dando um pouco de problema, enfim, mas já são questões já superadas, mas eu tenho certeza que vai ser, a produtividade já melhorou, independente de medição. Então, as experiências que a gente está vivendo é muito nesse sentido. Eu, como acho que vários colegas aí, a gente teve um pouco de resistência interna, é o novo, né? O novo sempre assusta, adaptação, digitação. A gente está nesse processo também de conversar com alguns clientes, que no caso meu aqui ainda são muitos, né? Porque a gente já está na casa aí de 800 clientes, então, assim, muita gente para mudar, conversar, virar a cabeça. Ainda recebemos muita coisa de papel, quer dizer, a gente internamente está com o para-casa bem feito, mas ainda tem cliente insistindo em mandar documento. E então a gente está nesse processo de reeducação, né, financeira até, enfim, e trabalhando cliente por cliente. Eu imagino que isso ainda vai levar aí talvez um ano ou o ano que vem todo para a gente poder falar assim, estamos 100% sem papel no que diz respeito aos clientes, né? Porque a gente aqui, até porque para você vender uma ideia, um projeto, você tem que fazer parte dele. Né? Você tem que, primeiro, como se diz, a sua casa está arrumada? Então tá, então agora vamos ver a do vizinho, você está limpinha também, mas nosso objetivo é isso, a gente trabalhou interno eu acho que nós já estamos num ponto assim, eu posso falar, né? Eu já estou falando que a gente está digital, mas é claro que a relação com o cliente e alguns clientes que ainda insistem, a gente está... como aconteceu com a Lúcia também, a gente está fazendo disso um novo negócio, que é uma consultoria em processos digitais para o nosso cliente. Já estou criando aqui, já criei, na verdade, um departamento para isso. Eu estou oferecendo isso em alguns casos, cliente menorzinho, até sem nenhum custo, e o cliente que tem uma demanda maior, a gente oferece isso como uma prestação de serviço também. Então, se vocês quiserem aprender a vender, vocês conversem com esse cara aí de Belo Horizonte, Aguinaldo, ele é o contador mais vendedor e mais negociador do estado de Minas, hein? Não é, Sueli? Isso vocês estão falando, mas a gente vende mesmo. A gente vende até avião caindo. Lote na loucura, a Sueli quase me comprou um. Pois é, tá vendo? Se você insistisse mais um pouquinho, eu comprava, Aguinaldo. Brincadeira, né, Sueli? Mas, assim, eu sempre tive essa característica mesmo. Eu montei escritório em 96, o que é há tempo hoje, tem 24 anos, e eu era da área de RH. Então, acho que diferente da maioria dos colegas aí, eu nunca fui, apesar de já ter trabalhado em todos os setores, eu nunca fui muito assim da área técnica. Eu era um cara de RH, né, de departamento pessoal, que montou o escritório. Eu dei conta durante um tempo sozinho, depois fui estruturando a minha diretoria, hoje que são os meus sócios. Tem um sócio diretor em cada departamento. Daí para frente, eu continuei vendendo, né, a ponto de
em determinadas ocasiões, o pessoal dos departamentos fechar a cara para mim, porque eu chegava com um punhado de cliente novo, pelo amor de Deus, mais... Então, assim, vivemos essa situação, mas é claro que estou brincando com isso, mas, assim, então a gente ainda tem muita coisa para superar internamente, mas essa nova fase que a gente está vivendo aí, né, Lúcia, é um caminho sem volta. Não, é sem volta mesmo, né, Aguinaldo? A gente tem... Ai, desculpa. A gente tem que falar... Já praticamente concluí aqui. Eu queria Desculpa, Joyce. comentar um negócio bem legal que a gente fez essa semana. A gente ficou empolgado porque a gente realmente diminuiu muito o uso do papel. E a gente tem algumas impressoras, assim, com o Aguinaldo também, tudo alugada. Então, a gente diminuiu já, a gente devolveu algumas. E algumas que ficaram, a gente colocou uma plaquinha nelas. Assim, ó. A minha aposentadoria depende de você. Por favor, eu já fiz o meu papel nessa empresa. Por favor, me deixe em paz. Porque a ideia é que ela converse com cada pessoa que se aproxime da impressora para pensar duas vezes. Por que eu estou imprimindo? Então, a gente trabalhar assim, deixar a impressora como sujeito e ela falando com as pessoas, também inibe a forma da pessoa querer imprimir. Outra coisa que é legal também, só para compartilhar, eu tirei todos os lixeiros da minha empresa, todos. Pensa que tinha, tipo, 80 pessoas sentadas, tinha 80 lixeiros, 80 saquinhos e tudo jogando lixo. Então, hoje já não tem lixeiros mais. Tem um lixeiro por andar, que é um uso só para papel. E isso já reduz o teu custo, porque o lixeiro, ele faz com que você vá imprimir e faz com que você rasgue e jogue no lixo. Então, você não tem lixeiro para jogar. Então, você vai imprimir menos. Então, são detalhes que faz com que cada pessoa vai criando uma cultura de eliminar o papel, e se eu elimino o papel, eu elimino o custo. Eu consigo reduzir o custo, porque esse é o tema, né, que a gente está trazendo hoje, que é como reduzir o custo. Legal? Acho que a Joyce queria falar, né, Joyce? Até o Fernando perguntou qual que é o sistema do Aguinaldo. O Aguinaldo está usando... Eu vou falar um pouco de redução de custo com o próprio software contábil, tá? Que é o nosso trabalho. A gente tem alguns parceiros, a gente tem, sim, ferramentas que não são software contábil, mas o primeiro de todos que a gente trabalha dentro do processo é o software contábil que você tem dentro de casa. Porque pode ter certeza que o teu software está investindo em muita coisa já para que você tenha produtividade ali dentro. A maioria dos nossos clientes, quando a gente entra e a gente mapeia, tem uma etapa do processo que é mapeamento do software contábil, todo mundo identifica o quanto que tem de funcionalidade sem ser utilizada. O que é? Geralmente tem gente pagando vários módulos de RH, módulo de troca de documento. O que geralmente acontece, né? Na hora de vender é legal, bacana, só que na hora de implantar o negócio para. Porque no meio da correria de prazos, de processos, precisa sim ter uma organização, um planejamento e um cronograma. Ele dá um pouco de trabalho para implantar. Só que uma vez que você começa a usar melhor os recursos, depois você não tem mais esse trabalho. Então, uma das etapas de redução de custo é você trabalhar primeiro com o que você já tem dentro de casa, que é o próprio software contábil. Então, a gente dá uma pesquisada nos módulos fiscal, contábil, RH e ver o que você pode usar lá dentro, para depois a gente ir para outras ferramentas que tem no mercado, né? E a gente procura trabalhar também com ferramentas ou até gratuitas hoje. Como a gente fala de papel, né? Algumas pessoas falam, meu cliente já está mandando por e-mail e tal. Mas o e-mail, existe um processo? É um e-mail só para envio de documentos ou ele está mandando por e-mail do analista, né? Isso fica um pouco desorganizado. Imagina que o cliente manda para o analista direto um pouco, manda para outro analista outro, e se o analista pega férias e troca, como é que está essa organização? Existem ferramentas hoje que centraliza todas as documentações em um lugar só. Pode ser um drive de compartilhamento, pode ser um e-mail central que vai conectar a sua plataforma e vai levar todos os documentos para lá. Então, precisa ter um estudo para ver o que você tem dentro de casa, para ver se é válido a gente colocar algo novo ou se você já aproveita o que você tem, né? Isso falando na questão do papel. Nas integrações também, aí tem algumas ferramentas no mercado que a gente trabalha com a integração do contábil, que é o mais complexo. Quando se fala em fiscal hoje, todo mundo sabe que para reduzir custo é mais fácil, porque todos os documentos do fiscal já são arquivos eletrônicos, então fica mais rápido. Fácil nunca é, né? Sempre é um desafio, é lógico, estou mudando a forma de conferir, de fazer, só que o fiscal geralmente ele vira mais rápido, né? O contábil ele tem alguns desafios maiores aí na redução de custo, né? E eu queria também
que a Rosa falasse um pouquinho dos medos que a equipe tem no início, né? Porque parece que tudo é perfeito, né? Então, quando tem essa mudança toda, geralmente o que acontece? No início, todo mundo está muito animado, é isso que a gente quer e tal, só que toda mudança gera desconforto, gera medo, né? Então, o que fazer nesse momento em que, poxa, agora o negócio está apertado, está difícil, parece que não vai dar certo. Isso todo mundo passa. A Lúcia passou pior que todo mundo, que não tinha ninguém ajudando ela. Ela foi, inventou, meteu a cara para fazer, então sofreu um pouco mais, perdeu mais cliente, perdeu mais funcionário, né? Apanhou do mercado um pouco mais também, porque, né, meteu a cara e fez. E hoje a gente está dando esse questionamento, mas fala desse momento, Rosa, como que é, né? A hora que bate o medo, o desespero de não, parece que não vai dar conta, como lidar nesse momento? Então, eu assim, ó, o que eu percebi? Que no início existe 2 medos. O medo do dono, de que a equipe não vai engajar, que eles não vão fazer, que eles não vão ser digitais. E o medo de que o cliente também não vai aderir. E o medo da equipe é de que o cliente não vai querer fazer o processo, que não vai querer mandar via digital, e de que ele não vai conseguir ser digital e ele vai perder o emprego. Então, esses medos, eles são do início. Depois, esses medos se transformam. O dono percebe que a turma andou um pouco, então ele percebe que ele tem que ficar à frente, então ele vai ter que sair da zona de conforto dele, do que ele fazia, e ficar à frente desse movimento. E a equipe começa a perceber assim, olha, ela começa a resistir, do tipo assim, se eu digitar, se eu não tiver mais nada para digitar, mais nada para conciliar, eu vou fazer o quê? Isso é um medo. Só que quando ela começa a fazer, ela percebe que ela consegue não digitar mais e não conciliar mais. Então, ela começa a pensar assim, eu sou obrigada a ser digital, porque esse vai ser o próximo momento aqui do contador. Então, quando ela começa a andar com o processo, ela começa a diminuir os medos. Aí, o medo do dono diminui, o medo da pessoa diminui, porque ela começa a entrar em contato com o cliente, coisa que às vezes era só o dono que fazia, ou era um gerente, um líder. Então, ela começa a fazer isso e ela vai começando a ter mais empoderamento, não tá na moda essa palavra? Então, ela começa a perceber que ela dá conta de fazer isso. À medida que o processo vai andando, ela vai conseguindo ter mais, ela consegue atender cada vez mais clientes, fazer com menos tempo, então tudo isso vai diminuindo. Mas é assim, é só o caminhar que vai fazer o caminho. Então, esses medos todos, por isso que é importante que o dono esteja presente no começo, porque ele vai ajudando a equipe a ter menos medo. Porque se ele também tem medo, a equipe tem medo, o negócio não anda. Então, a ideia é assim, que as pessoas comecem a diminuir esse medo andando. Então, à medida que eu for fazendo o movimento, os medos vão diminuindo. Só que esses medos são normais. Mas assim, gente, eu acho que o maior medo que a gente pode ter é assim, ó, é que se a gente não se transformar, nós não teremos um futuro. Esse seria o maior medo. E eu digo que sempre o antídoto do medo não é a coragem, que todo mundo fala que é a coragem, né? É o desejo. Então, assim, qual que é o desejo, qual o tamanho do desejo de cada um que está nessa sala hoje de bate-papo, de se transformar? Qual que é o tamanho do desejo? Então, quanto maior o desejo, menor o medo. Se o meu desejo for pequenininho, o meu medo vai tomar conta. Então, esse é o segredo. Para que a gente aumente o desejo, para que a gente diminua o medo, nós temos que aumentar o tamanho do desejo. E isso vai fazer com que, vocês participando aqui vai aumentar o desejo. Outras lives que a Lúcia vai jogar no ar semana que vem, vai aumentar o desejo. À medida que vocês forem se engajando, tudo isso vai aumentar o desejo de vocês entender que não tem outro caminho. O negócio é fazer a transformação digital. Legal? Obrigada, Rosa. Nosso tempo aqui, ele está chegando ao fim, a gente não gosta de ultrapassar 1 hora para também não ficar cansativo e que vocês continuem participando, né? E quando a gente faz o processo, como o nosso tema hoje é redução de custo, como reduzir custo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns cálculos que a gente fala no fim do processo, que é quando a gente faz o fechamento. Quem já passou já sabe, né? Mas uma conta básica, se você tem 100 clientes hoje no teu escritório, desses 100 clientes, 50 manda malote. Se a gente considerar aí que é 2 horas de custo por malote, tá? Porque você paga um motoboy, que alguém organiza, que busca, a gente joga abaixo. 2 horas por malote, que a gente poderia eliminar trabalhando com uma plataforma até gratuita para eliminar. Então, faz o custo aí. Quem está com a calculadora, 2 horas vezes 100 clientes vai dar 200 horas. Se eu considerar um custo de R$35 em hora, vai dar R$7.000 por mês. Eu estou gastando com gestão de malote. Isso por mês. Vezes 12,
dá 70, 80, vai dar quase 90 mil reais que a gente está gastando com 50 clientes e enviando uma lote. Só que é um custo que a gente não vê, porque ele está ali no meio do processo. Então, é uma coisa pouca. Para isso, precisa ter o processo desenhado de como o cliente vai enviar o documento para que eu possa trabalhar com ele digital. Mas veja que é uma coisa tão simples e desafiadora, porque eu tenho medo, como é que eu vou conversar com o cliente, convencer. Existe, em si, uma pequena parcela de cliente, como o Aguinaldo falou, que ainda manda o documento por papel. Mas a grande maioria, gente, mais de 70% dos clientes de vocês vai dar para fazer, desde que vocês tenham persistência aí no caminho, né? Sempre vai ter aquela parcela que vai demorar mais, que vai ficar para trás, mas pode ter certeza que a maioria vocês já vão conseguir ter o ganho de custo aí com isso daí. Antes de terminar, acho que a Lúcia quer falar mais, eu vou depois só falar um pouquinho mais da metodologia para quem quiser conhecer. Se alguém tiver já dentro hoje do bate-papo, que não é cliente ainda dos contadores digitais, a gente sempre gosta de trazer os clientes para a gente poder conversar e ver em que momento que está. Quem ainda não é cliente, quiser conhecer um pouco mais, pode dar um olá ali no chat, mandar o e-mail, que a gente faz também um diagnóstico para quem quiser entender melhor o nosso processo. A gente também precisa entender como que está a sua empresa hoje, qual é o tamanho, que tipo de tecnologia já utiliza ou não. Então, se tem alguém que não é cliente, só deixar o e-mail ali no bate-papo que a gente manda para vocês o link desse diagnóstico, tá? Lúcia, quer fazer uma finalização aí? Fica à vontade. Obrigada, Joyce, Aguinaldo, Rosa e a todos que falaram, fizeram suas colocações muito bem. E hoje, o nosso bate-papo, tá, da quinta-feira é isso, tá? Nós vemos aqui os convidados e abrimos para os outros que que queiram falar também. E nosso foco hoje era realmente mostrar que são pequenas ações no dia a dia a redução de custos. Mas isso que nós colocamos aqui, tudo não é toda a transformação digital, isso aqui é só um pedacinho dela, tá? Depois tem todo um outro processo, gente, tá? Então, nas primeiras ações é que a gente percebe assim, o tamanho da redução dos custos. E muito bem colocado pela Rosa também, tá? Que os senhores que estão aqui hoje já são empreendedores contábeis, são empreendedores, não são mais só contadores. E tudo tem que começar pela gente. E qual é o nosso propósito? O meu propósito é continuar na parte técnica, ok? Se o meu propósito é esse, eu vou contratar alguém que venha para a gestão da minha empresa. Agora, se eu quero vir para a gestão, então eu tenho que estar preparado para o que vem pela frente após esse coronavírus. E quem não se transformou ainda vai ter que se transformar, porque não vai conseguir ser competitivo. Eu tenho ouvido muito nas lives que estão ocorrendo por aí, principalmente Silvio Meira. Gente, se vocês quiserem conhecer uma pessoa uma influência em questão de transformação digital, é Silvio Meira. E o que ele tem dito muito não vai mais ter espaço para amadores. Daqui para frente, somente empreendedores é que vão conseguir sobreviver e crescer. Então, não vai mais ter espaço para amadores. Então, é esse o nosso recado. Agradeço a presença de todos.